Bom, pessoal, bom dia. Acho que a gente já pode começar, já entrou bastante gente, tem mais gente ainda que se inscreveu, mas deve estar entrando. Então, só para não atrasar muito, a gente já vai dar início, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui, participarem desse primeiro encontro nosso aqui de 2023. A gente tem bastante novidade para vocês. E eu vou começar com os recadinhos aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente passar uns recadinhos importantes. Vocês estão vendo minha tela? Tudo bem? Sim, tranquilo. Sim. Então, hoje, nosso primeiro encontro aí de 2023, a gente vai falar do papel do pai na gestação, no parto e no puerpério, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar uma introdução para vocês, da palestrante, do nosso encontro, como é que vai ser. Primeiro, falar um pouquinho dos nossos parceiros, tem bastante gente nova que entrou agora no grupo, né, no programa. Então, a gente tem parceria com a editora Jujuba, a gente tem um cupom de desconto para vocês, para fazer a aquisição do clubinho de leitura de colo. Eles têm uma coleção bem legal de livros que vai acompanhando o crescimento da criança. Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente bateu um papo com a editora da editora Jujuba, e ela tirou várias dúvidas sobre leitura para bebês, para crianças, está lá no nosso canal no YouTube. E o link, se não me engano, está lá no Yammer também. Quem não acessou ainda, consegue ver por lá. E nos grupos do WhatsApp também a gente deixa o link lá do canal com os encontros que a gente conseguiu gravar, tá? A gente também tem parceria com a NUC, é um parceiro nosso aqui, que disponibiliza uma plataforma com conteúdo, com alguns cursos sobre cuidados com o bebê. Tem bastante coisa legal lá na plataforma que vocês conseguem acessar. E eles também disponibilizam vários brindes para a gente, inclusive algumas coisas dos brindes que a gente vai sortear hoje, tem parceria da NUC também, tá? Bom, vou falar um pouquinho das conquistas. Quem já está há algum tempo aqui no grupo já está podendo usufruir ou já conhece essas conquistas que a gente teve, né? Então, desde o finalzinho de 2021, a gente começou a abranger um pouco mais o cuidado com as crianças aqui do nosso grupo. Então, antes a gente acompanhava vocês até o retorno da licença maternidade, e aí agora a gente mantém um grupo para os bebês crescidos até completar 1 ano. Então, para vocês trocarem ideias, dúvidas, aflições sobre esses bebês maiores aí, introdução alimentar, os perrengues, tudo mais, que era uma coisa que a gente percebeu que fazia falta, né? Então, quem não está inscrito no grupo, depois fala com a gente para poder entrar. Então, quando retorna ao trabalho, como é que fica a rotina e tudo mais, é uma troca bem legal lá no grupo que vocês têm. E a gente também conseguiu um espaço para a ordenha, para as mães que retornam ao trabalho também e que não são daqui da planta de Guarulhos, que a gente tem um CDI, ou que optaram por não deixar o bebê aqui no CDI, enfim. Nas plantas, na NU, Guarulhos, Pernambuco, Londrina, Anápolis, a gente disponibiliza um espaço para vocês. Ainda não está completo, ainda está longe de ser perfeito, mas já é um começo que a gente conseguiu. Então, quem precisar, entre em contato comigo, com a Edinalva, para a gente combinar horário e tudo mais, que tem um espacinho reservado para vocês precisarem fazer a extração de leite. A gente só não tem ainda local para armazenar, tá? Aí tem que ser com vocês, bolsa térmica, enfim. A gente orienta tudo para vocês como é que funciona direitinho, tá? Para armazenar esse leite, poder levar ele com segurança para o bebê de vocês. Mas foi uma conquista muito importante o ano passado que a gente conseguiu. E aí, quem está entrando agora no grupo, que não está sabendo, pode ficar com o coração mais tranquilo, ficar pensando nesse retorno ao trabalho, como é que vai ser.
Para as mães que são da força de vendas, a gente também, se tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, vocês que ficam na rua dirigindo, enfim, tem várias alternativas para vocês também, tá? Se precisar de ajuda, pode chamar a gente, dá um grito aí que a gente dá um help para vocês. A gente tem os grupos, né, do WhatsApp, que são mais para trocas entre vocês, tirar dúvida, tem bastante dica, sempre tem uma mãe para salvar alguém ali. A Nalva e eu, de vez em quando, a gente também auxilia vocês chamam a gente por lá, a gente está nos 3 grupos também. É importante vocês lembrarem de migrar de um grupo para o outro, quando forem passando as fases, para a conversa ter mais sentido, tá? Então, às vezes, a pessoa iniciou no grupo de gestantes, já ganhou bebê e ainda está lá, e às vezes nem olha o grupo, porque realmente os papos não têm mais sentido, né? Estão falando de gestação, desconforto, sintomas, alguma coisa, e, na verdade, se ela estivesse lá no grupo da licença maternidade, ia ter troca sobre o bebê, sobre o que está acontecendo, vacina, enfim, aquelas coisas de início do recém-nascido, preparação para o retorno ao trabalho, enfim. Então, lembrem de migrar para os grupos, porque aí faz mais sentido, vocês têm uma troca mais rica, ajuda muito vocês, e é uma rede de apoio, né, a mais que vocês têm. Então, lá na descrição dos grupos, a gente tem um link com vários documentos também, que vocês sempre têm dúvida de preencher, solicitação de reembolso de medicamento, a carta da licença maternidade, documento que precisa enviar, enfim. Tem bastante coisa lá no link do grupo do WhatsApp. Tem o e-mail de contato com a gente e tem o link do próximo grupo também. Fala, Nalva. Isso. E lembrando que esses grupos também são de apoios para as esposas dos funcionários, que lá a gente também tem orientação para licença paternidade, enfim, e que elas podem ingressar no primeiro grupo, que é os gestantes, e permanecer até o bebê crescido, que é quando o bebê faz 1 ano. Isso. Então, assim, é para todas vocês, tá? Sejam vocês colaboradoras ou esposas, é uma troca, é uma rede de apoio entre vocês aí, tá bom? E a gente está por lá também. Se precisar de alguma coisa, é só marcar a gente ali na conversa que a gente responde. Agora é com você, Nalva. Bom, meninas, bom dia, meninas e meninos, né? Que eu vi que já tem bastante pais aqui. É do conhecimento de todos que a gente migrou agora para o Bradesco, né? Até dia 31 de janeiro nós éramos Sul América, agora somos todos Bradesco. Com exceção de alguns da força de vendas que optaram por permanecer na... Qual é, Maraísa? Unimed. Unimed, isso. Mas assim, a alteração foi super tranquila. Quem não fez a inscrição lá no grupo de acolhimento com dúvidas em relação a essa troca e ainda tiver algum problema, pode procurar a gente ou encaminhar aí a sua dúvida para o plano de saúde @che.com.br. Mudou para todos o programa de plano de saúde odontológico, foi também para Bradesco Saúde. Vocês precisam baixar o aplicativo da Bradesco Seguros, é um aplicativozinho vermelho, para poder carregar a carteirinha da Odontoprev. Odontoprev, né? Para carregar a carteirinha da Bradesco Odonto. Os credenciados, eles são os mesmos que estavam lá na Odontoprev, então por isso a gente não disponibilizou aí a rede de credenciados, porque é exatamente a mesma. Então, se você fazia antes pela Odontoprev um tratamento dentário, ele vai seguir normalmente agora pela Bradesco Odonto, tá? Em relação a funcional, todas que estiverem de licença maternidade, pode fazer a retirada de doação do medicamento Axê na farmácia de rua, tá? A gente liberou todo o nosso portfólio para vocês e para os seus dependentes que estão ligados ao convênio. Em relação a pai, mãe, sogro e sogra, vocês continuam fazendo a compra e pedindo reembolso através do e-mail da farmácia,
que vocês estão vendo aí, farmácia_axê@axê.com.br. Se vocês tiverem dúvida, nós estamos no grupo, ou vocês podem encaminhar também aí para o endereço da farmácia, tá? Legal, Nalva. Lembrando que tem sorteio hoje, então quem não preencheu lá a fichinha de inscrição, preenche, e aí o sorteio também só vale para quem estiver online na hora do sorteio, tá? E lembrando que como a palestra hoje também, um dos maiores interessados são os papais que estiverem online também já estão com o brinde garantido, tá? Não vai precisar nem participar do sorteio. A gente está abrindo o coração aí nessa primeira palestra de 2023, hein? Abrindo o coração e mudando esse conceito, né? Porque o encontro Exatamente. é para os pais e para as mães, não é só para as mães, tá? Então, esperamos que vocês estejam neste e em todos os próximos aí, enquanto o bebê não completar 1 ano de idade, né? Exatamente. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa grande surpresa aí, mais esperado do nosso encontro. A gente está com uma parceria com a Healthbit, que é uma consultoria de saúde. Eles já estão com a gente já há um tempinho, em várias frentes aqui do nosso setor de saúde, e agora vieram para somar no nosso programa de gestantes. Então, vocês vão ter um acompanhamento durante a gestação, até a licença maternidade, vão ter um portal, enfim. Eu vou passar a bola agora para a Gabi, que está aqui com a gente, que é a nossa palestrante. Ela vai explicar um pouquinho sobre o programa, como é que vai funcionar, e depois ela vai dar continuidade na palestra para vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Deixa eu tirar meu compartilhamento aqui, Gabi. Beleza. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu vou começar, então, apresentando o nosso programa. Então, a gente está com um novo formato, né, de programa. A Healthbit entra aí para estar junto de vocês nesse período. E como que funciona esse novo formato? Então, eu sou uma das enfermeiras, né, da Healthbit. A Dani está aqui também com a gente, também é enfermeira nossa. E a ideia é que a nossa equipe, né, formada por mais pessoas, não só eu e Dani, somos várias, para fazer esse acompanhamento das pessoas que estão gestantes, né, ou então das pessoas que já tiveram seus bebês, né, sendo colaboradoras ou dependentes de funcionários da AXI, tá? Então, a ideia é fazer esse acompanhamento durante o período gestacional até o 6º mês pós-parto, mantendo esse contato via ligação, né? Então, a gente faz o atendimento num dia e já deixa agendado o do próximo mês, tá? O primeiro contato vai ser via WhatsApp, né, para fazer esse agendamento, e aí a continuidade do acompanhamento vai ser de acordo com o risco gestacional. Então, gestante de baixo risco, né, que é um risco habitual que a gente fala, ligação a cada 30 dias, gestantes consideradas de alto risco, que tem alguma alteração na saúde prévia à gestação ou durante a gestação, esses atendimentos são a cada 15 dias. No pós-parto, mantém a cada 30 dias, tá? Tem o acompanhamento também para famílias que receberam seus filhos via adoção, de 12 meses, até 12 meses após a adoção, né? Então, para crianças até 1 ano de idade, a gente faz essa ligação a cada 30 dias. Então, qual que é a ideia do nosso acompanhamento? Tá junto de vocês, né? Então, a gente vai responder dúvidas, vai fornecer informações que sejam relevantes para vocês. A gente compartilha também informativos sobre alguns temas que são interessantes, que são dúvidas que vocês trazem, talvez para uma consulta fora, né, do atendimento. Então, às vezes a gente fala para vocês no atendimento, mas aí, poxa, o que ela falou mesmo naquele dia? Aí a gente tende a manter
ou o envio de informativos, ou alguns materiais que sejam de referência, né? Então, materiais que sejam do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, a gente tenta sempre oferecer as melhores informações para vocês, tá? E é importante lembrar que para a participação é preciso fazer a inscrição no portal, que já o pessoal vai divulgar, né? Em breve esse portal vai estar finalizado para compartilhar com vocês. E aí é legal a gente lembrar, porque como tem muitas, a gente recebe muitas ligações, né? Digo, a gente, pessoas, né? A gente acaba recebendo muitas ligações de propagandas, né? E aí a gente sempre fica em dúvida se atende ou não aquela ligação, porque é um número estranho, vocês nunca receberam a ligação da gente, né? Então, fica aí a dica que o nosso DDD 19, tá? A nossa central é em Campinas, então, se caso vocês receberem um DDD 19, provavelmente a gente, tá? Vale a pena atender para confirmar se é a gente mesmo, beleza? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, né, qualquer coisa manda no chat, ou no final a gente também conversa um pouquinho, tudo bem? Bom, agora vamos lá, gente, falando do papel do pai ou da outra mãe, né, quando a gente fala do pai, do companheiro, da companheira, né, dessa pessoa que constrói a família junto com a pessoa que está gestante, e o papel dessa pessoa na gestação, parto e puerpério, né, são momentos de muitas mudanças e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem algum problema com a minha imagem, meu som, vocês me avisam, por favor? Que aí eu dou uma interrompida aqui e eu tento resolver, tá bom? Então, vamos lá. Só para avisar quem que eu sou, a Maraísa, né, comentou, meu nome é Gabriela, eu sou enfermeira obstetra, tenho graduação pela Unicamp, pós pelo NASP, tenho pós-graduação também em cuidado materno-infantil, com esse enfoque específico em amamentação pelo Instituto Mami Bem, sou consultora em aleitamento, sou analista de suporte em saúde aqui da HealthBeat, sou uma das responsáveis técnicas pelos programas que a gente segue, que a gente já faz os acompanhamentos, e para além disso, eu sou mãe, né, de 3 filhos, eu tive 4 gestações, na verdade. Fui mãe na adolescência com 22 anos e tenho os 2 que não estão tão pequenos agora, o Miguel agora já está com 10 e a Metissa que estava aqui na minha barriga com 9 anos atualmente. E aí eu tive uma perda gestacional entre os 2, né? O Miguel vai fazer 11, a Metissa fez 9 atualmente. Então eu tenho uma experiência aí prática também na maternidade, na maternagem. E aí, gente, estamos grávidos. Oi? Desculpa interromper, mas acho que não está compartilhando a tela. Não? Verdade. Para mim também não está aparecendo. Nossa, gente. Porque tudo que eu falei, vocês não estavam vendo nada? Não. Não? Não. Gente, a gente só está vendo você. Era para ter aparecido tudo isso aqui, tá? Então, aqui era só os detalhes dos informativos, tá? Então, para vocês verem a carinha dos informativos, agora vocês estão vendo, né? Não. Gente, por que não está compartilhando, será? Quer que eu tente compartilhar? Não compartilhou novamente? Não. Não. Uai, será que tem que ter alguma autorização, Mara? Você sabe? Não, tá tudo liberado. Porque aquela hora a gente fez o teste e compartilhou, né? Deu certo. Você colocou compartilhar a sua tela? Uma das janelas. Eu pedi para compartilhar uma das janelas. Espera aí, vamos tentar novamente. Vê se vai. Deixa eu só fazer uma coisa. Vamos ver. E eu bem aqui, toda faceira, achando que estava aparecendo na minha tela e estava nada. Não acredito. Foi? Não, não foi. Não. Ixi, mas por que será que não vai? Estava indo aquela hora. Realmente não está indo. Ele parece que vai, mas não vai.
Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou transmitir, eu vou encaminhar essa... Tenta compartilhar, de repente, direto do PPT, a apresentação, subindo o PPT. Não, eu tentei. Ao invés de ser tela. Não, eu tentei agora, eu tentei compartilhar a tela e não foi. Vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar para a Dani e ela tenta compartilhar. Peço desculpas aí, gente, porque a gente tinha feito o teste antes, estava compartilhando, eu não sei. Estava funcionando, né? Estava. Estranho. Deixa eu só... Ó, tem uns gravidinhos aí. Estão na sala de espera? Estamos aguardando, eu acho que o último ultrassom. Delícia! Ô, Má, é importante falar para os gravidinhos aí, não esquecer de depois falar para a gente se é um menino ou uma menina, né? Manda aí no chat, porque essa informação é muito importante para a gente no momento do brinde. Exatamente. Gente, só um minutinho que eu tô enviando para a Dani. Não sei se vale a pena eu sair e voltar novamente para fazer o teste, mas... Enquanto isso, deixa eu testar aqui. Vou fechar a apresentação e abrir novamente para ver se ela cria vida aqui. Vai. Dani, você recebeu ou não, né? Eu ainda não. É aquele que você tinha me mandado no teste? Era, mas eu tirei umas animações, sabe? Ah, tá. Realmente não estou conseguindo compartilhar, gente. Minha gata pedindo para entrar. Má, você tem a apresentação, ou então a Dani mesmo. Dani, coloca aquela apresentação mesmo que eu te mandei. Ela tá com mais animações, mas senão a gente vai perder muito tempo aqui. Tá bom. Aí, foi. Chegou aí para você ver se chegou. A nova. Consegui te enviar. Tá. Ai, gente, a tecnologia às vezes não ajuda. Isso porque eu falei, a tecnologia é ótima, mas a hora que resolve dar perrengue. Não, isso que a gente testou antes, a gente entrou antes, testou. Mas a Dani vai compartilhar, que acho que ela compartilhando funciona. Enquanto isso, gente, bebam água. Dica aí para quem está gestante ou não, beba água. Quero ver essas meninas aí, todo mundo com a garrafinha, hein? Isso aí, parece que o Thiago estava bebendo água também, né, Thiago? Estou tentando compartilhar. Se aparecer para vocês me avisam. Ah, e acho que vai dar certo. Dani? Apareceu. Tá aparecendo? Ainda não está aparecendo a imagem para mim. Para você está aparecendo? Tá. Pode aumentar o PPT. Ixi, gente, por que será que não está aparecendo para mim? Não está aparecendo nada, Gabi? Não. Não tá gente tá normal, já tá aparecendo. Pra gente tá aparecendo. Eu acho que talvez entrar e sair de novo, porque a gente sempre fala isso na Teams, entra e sai de novo. O famoso inicial o computador. Não, gente, vocês me perdoem.
Espera aí, deixa eu fazer o teste aqui. Pode ser também a questão da conexão dela. Ela tá com um problema na cidade dela de internet, então tá tendo essas oscilações. Vou deixar aqui nessa tela do programa foram as informações, né, que foram repassadas do nosso acompanhamento, caso vocês querem dar uma lida também. Deu certo, gente. Agora eu tô vendo, sim. Aí. Desculpa. Podemos ir, Dani, lá para depois da minha apresentação, de quem eu sou. Pode passar essa parte. Beleza. Tira essa linha aqui, o ocultar, que aí fica mais fácil da gente ler. Obrigada. Gente, então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que a gente precisa planejar na gestação, qual que é o caminho para essa gestação mais plena, a gente entender um pouquinho quais são os sinais e sintomas, né, como que o parceiro ou a parceira pode contribuir, o pré-natal do parceiro, da parceira também, que a gente acha que o pré-natal é só para a pessoa que está gestante, não é bem assim. A lei do acompanhante, né, alguns direitos que a pessoa gestante, a pessoa que está em trabalho de parto tem, né, e aí os pais ou segundo as mães, acabam também colhendo esse benefício. A hora de ir para a maternidade, né, como você pode dar esse suporte para a pessoa que está em trabalho de parto. O puerpério para a pessoa que não teve, né, não foi a pessoa que pariu o bebê. Um pouquinho sobre a amamentação, e aí a gente vai ter um espacinho para dúvidas, tá? Pode passar, Dani. Então, o que a gente precisa na gestação? Então, é muita coisa que a gente precisa. Aí tem alguns dos itens, né? Roupa, maternidade, cuidados com o bebê, produtos de higiene, a mala da maternidade, atividade física que eu preciso fazer. Então, assim, quando a gente pensa na maternidade como um todo, né? Na chegada de um filho, né? Até independente da via, né? Se foi via gestação ou via adoção, é muita coisa que a gente precisa pensar. Né? Então, pode passar. Pode passar, Dani. Então, é muita coisa, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso e lembrar... Oi, passou de uma vez, né? De quais são os nossos papéis. Pode passar, Dani. O que a gente tem para uma gestação plena? A gente tem alguns pontos que são importantes a gente olhar. Um deles, que eu julgo um dos mais importantes, é esse acompanhamento de pré-natal de forma adequada. Então, ter uma equipe para te acompanhar, ter um local adequado de pré-natal também faz toda a diferença. Isso independente, né? Aqui vocês têm o benefício do plano de saúde, ou dentro do SUS mesmo, a gente tem todo um planejamento desse pré-natal. Outro ponto importante é a alimentação saudável, se possível com acompanhamento nutricional, isso faz muita diferença. Atividade física, essa consciência corporal e esse preparo para o parto, digo isso independente da via de parto, tá? Pensar na qualidade do sono e no repouso. Para quem está no final da gestação, isso deve estar sendo muito impactante, né? Porque o sono fica bastante impactado pela gestação, né? Principalmente no final. O controle de agentes estressores, né? O que me estressa, o que me causa desconforto, o que mexe com a minha saúde mental, faz muita diferença para uma gestação plena. Uma coisa que é importantíssima, atendimento de qualidade em situação de urgência e emergência. Você saber onde que é o hospital mais próximo, quais os que têm o melhor pronto-socorro, qual que tem a melhor assistência, né? Então, tudo isso faz diferença. Pode passar, Dani. E acesso à informação. O que a gente está fazendo aqui é uma das formas também da gente ter essa gestação mais plena, a gente ter acesso à informação segura, né, de qualidade. Aí agora pensando nos profissionais. Pode ir passando, Dani, que são alguns. Aí, mais um só. Aí. Então, são muitos profissionais que podem fazer parte desse seu momento da gestação.
é o obstetra, uma enfermeira, né? Quando a gente está dentro do plano. Mas no SUS a gente já tem esse padrão. A enfermeira obstetra, que tem ganhado ainda mais esse espaço para o cuidado da pessoa que está gestante numa gestação de risco habitual. O psicólogo pensando muito na questão de saúde mental. Um fisioterapeuta e um educador físico, eles fazem trabalhos fantásticos para um preparo do corpo para passar por esse processo de mudança, lidar com alguns desconfortos, né, de forma mais leve, para que esses desconfortos não fiquem incapacitantes, porque tem certas situações na gestação que deixa a mulher muito limitada, deixa a pessoa gestante muito limitada. E esses profissionais pensando no físico ajudam muito. Nutricionista pensando em mudanças até de hábitos. O dentista, porque a gente precisa pensar na saúde oral também. Às vezes a gente pensa assim, no corpo inteiro, mas parece que a boca não faz parte. A boca faz parte, a gente precisa fazer esse acompanhamento também. E uma consultora de aleitamento, que é importante também antes da gestação, antes do parto, para muitas vezes até fazer esse preparo para a amamentação e conversando. Existem possibilidades de fazer essas consultas no final da gestação, para que o pós-parto seja mais leve, né? E você já tenha mais informações em relação ao aleitamento. Pode passar. E aí, pensando nas consultas, pelas orientações do Ministério, a gente tem que ter no mínimo 6 consultas ou mais, né? Até a 28ª semana ela é mensal, até a 36ª, né, da 28ª até a 36ª ela passa a ser quinzenal, e depois disso, da 36ª até o nascimento do bebê, ela passa a ser semanal. Mas é importante a gente lembrar que em gestações de alto risco, gestações que às vezes a gente teve uma mudança, era uma gestação que estava correndo de uma forma e teve alguma mudança, pode ser que o médico queira te ver com mais frequência. E é importante que esse agendamento da consulta seja feito tão logo você descubra a gestação, né? Não deixar, porque a gente já faz esse exame e a gente consegue detectar as alterações com mais rapidez, né? E aí consegue manejar isso para uma gestação saudável. Pode passar, Dani. Pode passar algumas vezes. Aí, tá ótimo. Então, o que a gente espera que esse profissional de pré-natal faça? Então, vai confirmar a gestação, por isso que é legal a gente falar do que é esperado, porque muitas vezes o companheiro ou a companheira vai na consulta, mas, tipo, eu não sei o que eu vou esperar dessa consulta. Então, se você sabe que é importante confirmar qual é a idade gestacional, o que é medido, eu vou medir o peso, a pressão, a altura uterina, né, para ver se está compatível com a idade gestacional que a pessoa está, ver se tem inchaço, né? Ver a posição do bebê, como que está o batimento cardíaco, se está com movimentação, quais os exames foram realizados. Tudo isso é importante que seja feito durante o pré-natal. Se você passa numa consulta e o seu médico não faz isso, talvez seja interessante a gente ver um outro profissional, né? A gente não pode deixar essas informações que são importantes de lado. E aí o companheiro muitas vezes consegue falar, olha, poxa, aqui, 3 consultas que ele não mede sua pressão, que isso é extremamente importante. Então, vocês também têm um papel muito que faz muita diferença nisso, né? Então, ele vai ouvir quais são as queixas, indicar medicamentos e vitaminas, vai solicitar os exames e as vacinas que precisam ser feitas de acordo com a idade gestacional e vai dar as orientações que serão necessárias de acordo com a individualidade de cada pessoa, né? Pode passar, Dani. E aí, pode passar. Pensando na alimentação, atividade física e sono, né? A gente sabe que o parceiro, a parceira, tem um papel importante para a gestante, porque essas mudanças de hábitos, elas são muito comuns nesse período. E ter alguém para ajudar nesse processo faz muita diferença, porque uma coisa é você ter que mudar toda a sua alimentação e a pessoa que está junto com você não mudar nada, faz a menor diferença. Lembrar que a gestação não é só da pessoa gestante, a gestação é da família, né? Pode passar. Pode passar, Dan. Ai. Oi? Tá. Então, vamos lá. Tem algumas orientações básicas, daí eu peguei até do Ministério da Saúde, que são dicas que são mínimas para as gestantes poderem ter uma gestação mais saudável.
Uma delas é consumo diário de frutas, legumes, leguminosas. Eu já estou até adiantando, mas das leguminosas, o que são as leguminosas? Feijão, grão de bico, lentilha. Então, todas essas que são... Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, Gabi. Ah, tá. Ativou o mudo aqui, só... Ativou de novo. Ativou de novo. Gente, tá ativando o mudo sozinho. Eu não sei se tem alguma coisa... Desculpa. Foi um espaço? Não, agora voltou. Tá apertando espaço sem querer. Não. Enfim. Então, consumo diário de leguminosas, né, que são os feijões. Evitar bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos de caixinha, todas essas bebidas que têm essa adição de açúcar. Evitar alimentos ultraprocessados, né? Tudo que tem muitos ingredientes que você não sabe o que é, a gente fica atento, então a gente precisa evitar. Aumentar esse consumo de legume, verdura, fruta, então alimentos que a gente descasca, alimentos que vêm da natureza para a gente já comer, que a gente precisa de pouco preparo para a gente conseguir se alimentar, né? E uma coisa que é importantíssimo, comer em ambiente apropriado, um ambiente tranquilo, ter um tempo para refeição. Isso trabalha tanto com a nossa alimentação quanto com a saúde mental. Se eu estou num ambiente tranquilo, se eu como sem pressa, o meu cérebro consegue ter essa noção de saciedade, então faz muita diferença, tá? Então, uma dica que eu dou, é importante para a pessoa, que é o companheiro dessa pessoa gestante, participar do planejamento da alimentação de vocês. Pensa que a alimentação deve ser saudável não só para a gestante, mas para a família, né? Pensando que depois dessa gestação, vai ter uma pessoa que vocês vão cuidar. E essa pessoa vai basear na vivência. Ficou mudo de novo. Gente, juro, não tem nada tocando aqui no meu teclado. Planejar essa alimentação e fazer algumas mudanças é importante como família. Então, é importante você ficar, por exemplo, responsável pela lista de compra e preparação de alguns alimentos. Se você sabe que ela trabalha o dia inteiro, chega mais tarde, você chega um pouco mais cedo, ou você trabalha em home office, não tem esse tempo de deslocamento, você prepara a janta para quando ela chegar já está tudo pronto. Você já faz esse planejamento da refeição, pensando nas necessidades dela, pensando lá na leguminosa que ela precisa comer, nas frutas, nos legumes, então vai preparar uma sobremesa mais saudável, né, com fruta, enfim, né, faça parte disso. E se você não sabe cozinhar, opa, aí ó, excelente oportunidade, né? A internet traz inúmeras possibilidades aí, a gente consegue ver receitas e os preparos assim simultâneos, a gente consegue ir preparando o alimento simultaneamente com o vídeo. Então, explora isso também. E lembrar que mesmo que você fala, poxa, eu não tenho habilidade nenhuma, volta um pouquinho para mim, Dani. Eu não tenho habilidade nenhuma de preparar alimentos. Tá, mas pensa que esse preparo tem várias etapas. Então, você pode ver em qual você pode contribuir de alguma forma. Eu não sei preparar, eu vou descascar, eu vou lá comprar, eu vou selecionar, enfim, né, mas participe. Pode passar. Oi? Ah, sim, de atividade. Agora, pensando na atividade, a gente fica muito naquela assim, mas gestante, né, a velocidade do exercício da gestante é diferente e tal. Mas não, né? Quando a gente tem uma companhia, faz muita diferença, porque existe uma indisposição que a gente passa, é natural, por N motivos, a pressão às vezes abaixa, carregar um bebê não é fácil, e ter uma pessoa para dar esse suporte para a gente faz muita diferença. Então, planeja, né? Esteja disponível para fazer esse exercício com a sua companheira, para ser um momento de vocês dois juntos. E aí, lembrando, pode passar, Dani.
Pode passar. Que é indicado praticar, não, pode voltar, 150 minutos de exercício por semana. Então, aí, sei lá, 30 minutos de caminhada 5 dias na semana. Aí vocês vão dividindo, mas é lógico, não vai praticar os 150 minutos em um dia. Aí, com relação ao sono, é legal que se use apoios, né? Travesseiro de corpo, almofada, o que a gente chama de coxinho, né? Dentro da enfermagem, que é esses apoios, né? Para que ela se sinta mais confortável, que consiga estabilizar, que tenha apoio para a barriga. E faz muita diferença na qualidade do sono da pessoa que está gestante. Lembrar que cãibra é muito comum na gestação, bem mais do que a gente gostaria. E muitas vezes acontece à noite. Eu não sei se, para quem está aqui, se já teve, a gente acorda assustada com a dor. E muitas vezes a gente não tem, no finalzinho da gestação, a nossa mobilidade fica menor, a gente não consegue virar com facilidade. Onde que está localizada essa cãibra? Tenta fazer o alongamento, é na panturrilha, estica a perna dela, levanta para o pé dela ficar esticado mesmo, alongado para aliviar essa contração. Porque é isso, a cãibra é isso, é um músculo que contrai e não tem essa capacidade de voltar, né? Então, ele não está com energia o suficiente para relaxar. E quando a gente faz o alongamento, a gente força isso e aí tende a melhorar, tá? Então, faça isso, faça uma massagem na região em que está esse músculo que passou por essa contração, ajuda bastante. Pode passar, Dani. E aí, lembrar que vocês são fundamentais para um sono tranquilo delas. A gestante vai sentir mais sono, às vezes à noite é mais difícil de dormir, então muitas vezes elas acordam mais vezes. Então, o máximo que você puder contribuir, sei lá, já deixar uma água ali do lado para ela não ter que ir até a cozinha para buscar água e não sei o quê. Não se ronca, né? Parece bobagem, mas se você ronca, vê formas de evitar o ronco, formas de você, sei lá, tudo que vocês puderem fazer para melhorar a qualidade do sono dessa pessoa, temperatura do quarto, cobertor, tudo que vocês pensarem pode ser interessante. Pode passar, né? E aí tem alguns sintomas na gestação, pode passar, que são mais comuns. Eu vou falar de alguns só, né? E vou citar, não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente tem a náusea e o vômito, que é muito comum no início da gestação. Tem mulheres que ficam com vômitos recorrentes até o final da gestação. Isso é considerado até o que a gente chama de hiperêmese, é um enjoo constante. Então, só tem a melhora depois do nascimento do bebê. A azia é muito comum também, principalmente no final da gestação, que o bebê vai crescendo, vai empurrando o estômago, o conteúdo do estômago volta, então dá aquela queimação. Fraqueza e desmaio, a gente tem algumas alterações no nosso corpo, na parte da circulação, que faz a nossa pressão ficar mais baixinha, e aí pode levar a alguns desmaios, que é a hipotensão, né? Constipação, né, que é prisão de ventre, cólicas, gases, então o intestino fica mais lento, a mulher acaba tendo esses desconfortos da parte intestinal. Dor pélvica, o bebê vai crescendo, o útero vai aumentando de tamanho, a gente tem muita dor. Na lombar também, por conta da mudança da nossa postura, o nosso centro de gravidade muda muito na gestação. E tem muitas mulheres que observam inchaço, principalmente nas pernas. Então, é legal a gente pensar em como a gente pode contribuir com elas nesse período, né? Pode passar, Dani. Então, uma das coisas que é importante demais, assim, esteja disposto a ajudar no que for preciso, sem julgar, né? Então, a pessoa fala, nossa, mas né, a barriga nem cresceu, ela já tá sentindo dor. Não tem como saber como que é para ela essa mudança, né? Então, não julgar é muito importante. O que você precisa? O que eu posso fazer para tornar esse momento mais confortável?
Escolher uma alimentação que minimize esse mal-estar gerado na gestação, né? Então, não escolher comida gordurosa, não comer muito tarde, porque aí vai dormir muito próximo do horário que comeu, pode ter esse retorno do conteúdo gástrico e dar essa queimação. Evitar alguns cheiros, né? Se ela está com um desconforto para comer carnes muito gordurosas por causa do cheiro, evitar, ver outras opções, enfim, ver para minimizar esse mal-estar que ela tem. Ajudar ela a lembrar de beber água. Parece bobagem, mas no dia a dia a gente nem vê quantos litros de água a gente bebe. Tem uma média, a gente sempre fala assim, 2 litros, né? A gente calcula mais ou menos 35 ml por quilo de peso. E durante a gestação, às vezes a gente esquece de beber água, tá? Então, saber deixar lá a água do lado, ter uma garrafa de controle para ela beber água faz muita diferença também. Manter o ambiente arejado, ventilado, para que essas mudanças de temperatura não ajudem a pressão a ficar mais baixinha, não causem mal-estar. Ajudar ela a evitar fazer movimentos bruscos, porque o movimento brusco vai gerar a dor que a gente fala de baixo ventre, dor de ligamento. Então, isso são pequenas coisas que vocês podem fazer, mas que faz muita diferença para ela. Pode passar, Dani. A posição adequada para deitar também, né? Lembrar que vocês já devem ter ouvido no pré-natal, o lado esquerdo é a melhor posição, principalmente quando a barriga está maior, porque quando a gente deita de barriga para cima, o peso do bebê comprime alguns vasos que são importantes e dificulta a circulação, por isso que a gente não deita de barriga para cima. E do lado direito é porque a posição do nosso estômago, ela fica mais favorável quando a gente deita do lado esquerdo, por conta do retorno mesmo desse conteúdo que vem para o esôfago, se caso a gente acabou de comer, né? Mas principalmente no finalzinho da gestação. Lembrar que a atividade física traz mais benefícios do que só o controle do peso, ela vai ajudar na circulação, ela vai liberar hormônios de bem-estar, então fazer atividade física com a sua companheira pode ser um momento de aproximação também. Massagem, pensando no inchaço, pensando na dor. Ofereça para fazer massagem nas regiões em que ela está com mais desconforto no corpo, né? Vai ajudar no inchaço, vai ajudar nesse desconforto, vai ajudar a relaxar, colocar uma bolsinha de água morna, passar um olhinho na mão, fazer essa massagem, é um momento de intimidade de vocês também, tá? Pode passar. E lembrando que construir um ser humano inteirinho é desgastante, é desafiador, tanto física como emocionalmente, né? Então, é importante a gente lembrar disso. E pensando em sinais de atenção, faz também diferença estar com vocês do lado, porque se a mulher está com algumas queixas, né, observado alguma coisa, febre, sangramento via vaginal, contrações regulares, né, que você vê um ritmo, a contração vem com dor e está se repetindo com uma certa frequência, perda de líquido via vaginal, diminuição dos movimentos do bebê, dor de cabeça, às vezes a gente fala, tô com uma dorzinha de cabeça, minha vista tá meio embaçada, parece que eu tô vendo uns brilhinhos, algumas regiões mais escuras. Essas alterações visuais a gente tem que ficar atento. Fotofobia, a luz vem, me incomoda. O inchaço, muito importante, né? Não só nos pés, você observa até no rosto. Náuseas e vômitos em períodos em que você já percebeu que já teve melhora daquilo. Mas mesmo assim, do nada veio uma náusea, um enjoo, um vômito, dor na lateral do abdômen, aqui perto da região do estômago ou aqui na lateral, e dor no tórax. Todos esses são sinais de atenção para a gente. Juntos ou separados, a gente fica atento, tá? Pode passar. Porque se caso a pessoa gestante apresentar algum desses sintomas, é importante comunicar ao obstetra e passar por um atendimento para uma avaliação. Às vezes não é nada, às vezes é só um mal-estar momentâneo, mas como isso está ligado a outros pontos, né, de atenção em relação à pressão, né, a gente fica sempre atento. E aí, falando do pré-natal do parceiro, pode passar. O pré-natal do parceiro, a gente tem uma parte até na caderneta da gestante que fala sobre isso, porque a gente fala do pré-natal da gestante, são aí os 9 meses com esses atendimentos recorrentes, mas precisa olhar para a saúde do parceiro ou da parceira também. Por quê? Porque essa criança que vai nascer, ela precisa de uma família saudável para estar disposta a cuidar, para ter
para não ter que focar em outras coisas no nascimento, né? Depois do nascimento. Para a gente conseguir oferecer o melhor que a gente tem para aquele bebê naquele momento. E aí, quando a gente fala do pré-natal do parceiro, é isso. É fazer exames de rotina, né? Um hemograma, ver as suas vacinas se estão ok, ver sua saúde oral, como é que está essa saúde oral, se tem alguma doença crônica, como que está o uso dos medicamentos, quanto que foi a sua última consulta com o especialista que faz o seu acompanhamento, precisou fazer o ajuste de alguma dose, a troca do medicamento foi feita, você já fez essa mudança do medicamento, enfim, se olhar com esse cuidado antes da chegada do bebê, tá? Então, esse é o pré-natal do parceiro, da parceira, que é importante a gente olhar com carinho. E aí, lembrando no papel da parceria, né? Pode passar. Lembrar que essa participação ela é fundamental para essa gestação saudável, tanto física quanto emocionalmente, né? Porque a gente já sabe que tem estudos já que indicam que a ajuda, né, a participação do parceiro ou da parceira é um fator protetivo para a depressão, tanto antes quanto depois da gestação, né, no pós-parto. E muitas vezes a gente vive, né, em núcleos que é só aquela família, só o marido e a esposa, né? A esposa e a esposa. Então, é só o casal. As famílias ou moram longe, ou por algum motivo, né, tá esse núcleo mais isolado. Então, muitas vezes a pessoa com quem ela pode contar é só o companheiro ou a companheira. Então, é interessante a gente colocar essa importância nessa fase, né, da gestação e do pós-parto. Pode passar, Dani. E é importante a gente pensar que esse envolvimento, ele deve ser independente da situação, né, e ele é fundamental, porque são escolhas de vida que a gente vai fazendo desde a gestação ou da decisão da adoção, que vão reverberar pela vida inteira. E pensar que a escolha não vai só impactar na vida de uma das pessoas. Então, a gente tem que pensar na individualidade de cada um e entrar num consenso para que... Às vezes, o consenso é muito difícil, mas é colocar na balança quais são as melhores escolhas para favorecer ao máximo toda a família, né? Aí, pensando nos direitos da pessoa, né? Eu vou falar da lei do acompanhante, que na verdade é um direito da pessoa que está em trabalho de parto, que é de ter um acompanhante durante todo o processo de internação, desde a entrada até a alta, ela tem o direito de ter um acompanhante. E eu falo que isso é um benefício que acaba sendo para o parceiro ou para a parceira, porque ela pode escolher o parceiro ou a parceira para estar junto com ela, né? Então, não é o direito do pai de estar junto no trabalho de parto, é o direito da mulher de ter uma pessoa que seja uma figura de confiança para ela passar por esse processo que pode ser desafiador, pensando no trabalho de parto e no pós-parto também. Então, tem que ser uma pessoa de confiança. Então, você sendo essa pessoa de confiança, provavelmente é você quem vai estar do lado dela, né? E aí, depois do nascimento do bebê, a gente tem a licença parentalidade, que é esse direito que o pai, né, tem, ou a segunda mãe, de ficar um tempo em casa com a sua família. Que depende, né, tem empresas que são 5 dias, tem empresas que são 20 dias, tem empresas que até oferecem 30 dias. Então, é muito, muito individual, aí é legal verificar com o RH qual que é o processo, mas vocês têm o direito de um tempo, né, para estar junto deles nesse período. Pode passar. Aqui nós temos 20 dias, Gabi. 20 dias. Maravilhoso, dias, gente. E faz muita diferença, né, Mara? Porque tem empresas que só são 5 dias e são 5 dias corridos. Então, se o bebê nasce no sábado, conta sábado, domingo, segunda, terça, né? Aí na sexta, essa pessoa já tem que, teoricamente, voltar a trabalhar. E aí, quando você tem essa possibilidade de 20 dias, né? São 20 dias que você está junto com a sua família. Acaba sendo um momento mais desafiador de adaptação, então faz muita diferença. Sim. Ainda é pouco, né? Mas é melhor do que 5, né? Nossa, é com muito certeza. pouco. Para a puérpera, de 5 para 20 é muita coisa, assim, de benefício. É lógico, a gente
Sempre quer mais, mas esses 20 dias já contribuem bastante. Vocês vão perceber como que é bacana. Que legal, que bom que a Xê tem esse formato. Aí, pensando na via de parto, pode passar. Lembrar que a escolha da via de parto, ela acontece ainda, pode acontecer desde o início da gestação, até antes, né? Se você tem o sonho, né, de passar por esse processo, e é uma decisão em conjunto do casal com a equipe de assistência, né, do pré-natal, porque vai as nossas possibilidades. É importante que seja informado para o casal quais são as alternativas em cada situação. Então, tem situações em que realmente precisa ser feita a cesárea, mas em sua grande maioria o parto normal é possível. E é avaliado os riscos e os benefícios dos procedimentos que ela vai passar. E essas alterações na saúde podem interferir, sim, nessa escolha, né? Mas, como eu disse, são poucos os casos que realmente a cesárea é a única opção, tá? Pode passar, Dani. E é importante a gente avaliar que os benefícios, eles não são só para a pessoa que está tendo o bebê, né? Mas também para o bebê. A gente sabe que durante o processo de trabalho de parto, a gente tem algumas mudanças hormonais no nosso corpo que favorecem esse nascimento para o bebê. Então, colocar isso na balança também, né? Não escolher a via de parto só pela praticidade, enfim. No caso de mulheres que não entram em trabalho de parto, é importante a gente saber que existe alternativa, né? Não são todos os casos que realmente precise para cesárea, existe a possibilidade de indução e tem formas de iniciar a indução. Converse com seu médico sobre isso. E se caso não for dada essa opção para vocês, buscar a opinião de outros profissionais antes de optar pela cesárea. E ter esse preparo, por isso que a gente fala que é desde o início da gestação que a gente pode ir pensando em como é a via de parto, justamente por causa desse preparo. A gente vai se preparar tanto física quanto psicologicamente para o parto, e independente da via, né? Até, por exemplo, uma mulher que desde sempre queria parto normal e a gestação dela é o que a gente chama de placenta centro total, né? Que a placenta, ela está no colo do útero, então não pode fazer essa passagem do bebê porque a placenta está tampando. Aí não tem o que fazer, realmente vai ser uma cesárea. Então a gente precisa se preparar emocionalmente para que ela passe por esse processo, não como um pesar, eu queria tanto parto normal e acabou sendo cesárea, mas é a via que vai viabilizar a chegada do bebê, né? Então é legal a gente fazer esse preparo também. E aí eu deixo de dica o plano de parto, dei uma pesquisada que a gente não vai conseguir falar muito sobre isso, mas o plano de parto é um documento que faz muita diferença na construção do seu parto, daquilo que você deseja, junto com a equipe, tá? Pensando em vias de parto, a gente tem... Pode passar. A gente tem duas vias de parto, basicamente, que é a via vaginal e a via cirúrgica. Dentro da via vaginal, a gente tem o parto normal e o natural. Pode passar. E lembrar que nós somos os campeões em cesárea no mundo, um dos campeões. E a gente precisa entender um pouquinho, né, o porquê disso. Eu deixo aí a sugestão do Renascimento do Parto, que é um documentário, são 3, ele está no Netflix, e aí vocês podem assistir, né, se vocês tiverem interesse, vale a pena assistir. Pode passar, Dani. Lembrando que a gente fala do parto via vaginal, pode passar, parece que é coisa de antigamente, né? A mulher ali, aquela situação. Mas não, né? A gente está aqui com uma foto dessa mulher em trabalho de parto, com um companheiro dela atrás dela dando esse suporte, uma equipe prestando esse cuidado, tentando prestar esse cuidado mais humanizado, que a gente fala possível, pensando nas necessidades dela e intervindo no que for necessário. Pode passar. Então, quando a gente fala do parto via vaginal, é a forma fisiológica do nascimento, né? Essa é a primeira via de escolha que deveria ser.
Então, essa passagem do bebê pela pelve, pelo canal vaginal, né? E o nosso corpo, ele se evoluiu para ainda passar por esse processo, né? Pode passar. E o que eu digo é, a maior parte das mulheres está, sim, apta para passar pelo parto normal. E a gente tem algumas vantagens do parto, que é essa recuperação mais rápida, o fortalecimento do sistema imunológico do bebê e da parte respiratória também, favorece o processo de amamentação. Pode passar, Dani. E aí, o que eu deixo como dica, tem vários benefícios nesse material do Unicef, do Quem Espera, Espera. Vale a pena a leitura, bem rapidinho, é uma cartilhazinha bem gostosinha de ler, e aí fala mais desses benefícios de aguardar o trabalho de parto e passar por esse processo. A cesárea é uma alternativa cirúrgica para esse nascimento, que se faz, né, esse corte no baixo ventre, né, para fazer a retirada do bebê, então se corta várias camadas, né, de tecido até chegar na parte interna do útero, que é onde o bebê está, para fazer essa extração do bebê. Teoricamente, ela deve ser utilizada quando se tem uma indicação clínica, né, para antecipar esse nascimento, seja durante o trabalho de parto ou antes de iniciar o trabalho de parto, como é o caso quando a gente tem a placenta prévia, né, que é centro total, que fecha o colo do útero, aí a gente não pode nem entrar em trabalho de parto. Mas a ideia da cesárea é essa, é antecipar o nascimento. Então, a vantagem é que quando ela é bem indicada, ela vai salvar vidas. E ela tem sido utilizada para as famílias planejarem esse nascimento. Então, tem famílias que é importante esse planejamento. Enfim, não vou entrar em detalhes de quais os motivos, mas cada família tem a sua justificativa para planejar essa cesárea, para não aguardar o início de trabalho de parto. Então, essa é uma das vantagens, né? E em datas planejadas, ela acaba evitando que a mulher passe pelo processo de trabalho de parto e dos desconfortos que o trabalho de parto acaba gerando, né? Então, isso eu elenco como algumas das vantagens. Pode passar, Dani. E aí, quando a gente fala de parto normal e parto natural, o parto normal, ele tem intervenções, então pode ter uso de analgesia, né, de anestesia, uso de ocitocina, que é um soro para estimular as contrações, pode ter a episiotomia, que é aquele corte no canal vaginal, uso de fórceps, né, que é aquela par de colheres para fazer a retirada do bebê, mas ainda assim o nascimento é via vaginal. Quando a gente fala de parto natural, é um parto sem essas intervenções mais invasivas. Então, você tem o nascimento que o corpo vai, de forma natural, produzindo os hormônios para que esse processo aconteça. Pode passar. E aí tem o parto humanizado, que, né, hoje em dia está mais difundido, que nada mais é do que respeitar a decisão da mulher no trabalho de parto dela. Que é pensar que o foco de saúde, o foco é a saúde e o bem-estar do bebê e da mãe, né? Que essa pessoa que está tendo seu bebê seja protagonista do parto dela, né? E não o médico, né? Quem está ali passando por esse processo é a pessoa que está recebendo seu bebê. E aí eu deixo esse material aí como sugestão para aprofundar um pouquinho mais no assunto. É um material que foi produzido pelo Ministério Público de Pernambuco, que vale muito a pena a leitura, eu gosto bastante dele, e fala sobre essa humanização desse nascimento mais respeitoso, tá? E aí, pensando na hora de ir para a maternidade, é legal a gente pensar em algumas coisas antes, tá? E aí eu deixo como sugestão dos companheiros e companheiras ajudarem a pessoa que está gestante a organizar essas coisas, né? Quando a gente faz essa divisão do que levar para a maternidade, eu gosto de dividir em 4, que é a bolsa de documentos e exames, a bolsa do bebê, a bolsa da pessoa que está gestante, né, que vai estar em trabalho de parto, e a bolsa da pessoa que vai acompanhar. Aí eu vou mostrar algumas sugestões, mas isso é importante que você verifique isso na maternidade, porque dependendo da maternidade vai ter coisa que você vai precisar, vai ter coisa que não vai. Então, verifica certinho, porque normalmente o que a gente precisa, quando a gente pensa em documento, é o documento de identificação, a carteirinha do plano, a caderneta da gestante, né, o cartão de pré-natal, a solicitação de internação, se caso for uma cesárea, tem que ter autorização do plano de saúde, os exames que foram realizados, esse plano de parto, esses exames pré-operatórios, no caso de cesárea eletiva. Então,
é legal você juntar tudo para, se caso você precisar, é só você ir lá naquela bolsa e procurar os documentos e deixar tudo organizado. No caso da bolsa do bebê, aí tem algumas sugestões. Precisa levar isso tudo? Depende. Sugiro ver com a maternidade qual que é as coisas que são indicadas para levar, tá? Então, dependendo da internação, a pessoa vai ficar 3 dias, então se é parto normal, ela fica menos tempo. Enfim, mas leva uns 6 macacões, uns 6 bodes, umas 6 calcinhas, umas calças, né, de pagãozinho, uma manta, meia, fralda de boca, né, porque a gente vai colocar o bebê para mamar, pode ser que suje um pouquinho, coisas de higiene pessoal, verificar se na maternidade precisa ou não, a saída da maternidade, que tem roupinhas que a gente acaba querendo colocar no bebê nessa saída. Pode passar. Pode passar. Da maternidade para a pessoa, verifica também. Às vezes precisa levar um monte de camisola, sutiã de amamentação, calcinha, leve calcinha que seja confortável, alta, né? Porque dependendo até por causa do corte cirúrgico, a gente leva uma calcinha mais baixa, vai ficar encostando na cicatriz. Leva calcinha mais alta, produto de higiene, né? Escova de dente, sabonete, toalha, vê se precisa realmente levar esses materiais. A gente sempre sugere levar tamanho viagem, justamente para não ocupar muito espaço. Absorvente higiênico, né, que pode ser absorvente mesmo, que é tipo noturno, então aquelas calcinhas absorventes que eu super indico nos primeiros dias, principalmente com volume de saída de sangue maior. Compre antes, né, planeje isso já para deixar tudo arrumadinho, e um chinelo para poder ir tomar um banho, ir com chinelo. E aí, para o parceiro, também vai depender, mas básico é levar documentos pessoais, roupas que sejam confortáveis, a gente sugere 3 trocas de roupa pensando em 3 dias, chinelo ou outro calçado confortável, de preferência um chinelo que seja impermeável, porque caso você precisar entrar no banho junto com ela durante o trabalho de parto, você vai estar com esse chinelo. Produtos de higiene pessoal também, a mesma coisa para a pessoa que vai ter o bebê. E uma roupa para você sair da maternidade, porque às vezes a gente fica com uma roupa mais confortável na maternidade, mas quer sair com uma roupa mais bonitinha, né? De uma saída de maternidade para o pai também. Pensando no momento do parto, o que a gente pode fazer? Eu trouxe aqui um exemplo de coisa que vocês podem fazer, mas tem inúmeras, que é ajudar a sua companheira durante o trabalho de parto, no posicionamento dela. Então, fazer uma caminhada, ser o suporte dela em algumas posições, ficando atrás ou ficando na frente para ela conseguir se alongar, fazer uma massagem nas costas, tá com ela, né, ela debaixo do chuveiro, você junto com ela, trazer palavras de apoio, isso faz muita diferença, gente, muita mesmo. Porque no trabalho de parto, o desconforto pode ser muito intenso, principalmente no finalzinho do trabalho de parto. E é muitas vezes nesse momento que a mulher, ela fala, não, para mim deu, eu quero a cesárea, e já está bem no finalzinho. Às vezes tem uma pessoa que fala, você já está lá, nosso bebê já está chegando, você está sendo maravilhosa. Faz muita diferença. A palavra de apoio faz muita diferença. Então, seja essa pessoa, né? O Dani, volta só um pouquinho, por favor. Seja essa pessoa, né, que dá esse suporte, que proporciona esses momentos de conforto para ela, fazendo essas massagens, posicionando ela, estando junto dela, segurando na mão, oferecendo água, oferecendo o que ela comer, né, verificando com ela se tem alguma coisa que pode ser feito, porque às vezes a gente só vai deixando e a mulher está desconfortável, mas pode ser, sei lá, um ajuste no travesseiro que ela está na cabeça, prender o cabelo que está solto, faz diferença na hora desse momento, tá? Pode passar, Dani. E aí, no pós-parto? No pós-parto tem bastante coisa também. Lembrar que é um momento de mudança não só para o bebê ali que chegou, né? Que saiu daquele ambiente intrauterino, tá para fora, mas para toda a família. Mas principalmente para a pessoa que acabou de ter o seu bebê, porque a gente tem mudanças hormonais muito importantes, né? E tem a recuperação pós-parto, independente da via, o corpo está retomando, tentando se encontrar nessa nova situação sem o bebê dentro do útero, né? Uma mudança muito brusca, então leva um tempo. E lembrar que a gente tem mudanças de papéis muito importantes. Então, se era um casal só sem filhos, acaba
se tornando uma família, né? Já não é mais filha, só é uma mãe. Então, para todas as pessoas, isso faz diferença, né? E isso traz responsabilidades, isso impacta, né, para muitos pais. Então, algumas dicas que a gente dá é criar alguns momentos com o seu filho, né? Com esse bebê que acabou de chegar. A gente sabe que muitas vezes fica centrado na mulher, né, na pessoa que acabou de ter o seu bebê, o cuidado desse bebê. Mas não é bem assim, né? Então, o único cuidado que outras pessoas não podem fazer é a amamentação direto na mama. Porque, de resto, a gente pode assumir algumas responsabilidades. Principalmente nesses primeiros dias, às vezes a gente quer ficar só o casal, né? Ou ter uma pessoa para ajudar ali. Então, assumir, né? Ter esses momentos com o bebê, criar esses momentos, até para a pessoa, né, que está no puerpério poder descansar um pouco, é importante. Gentileza, né? Eu sei que todo mundo está passando por mudanças, mas seja muito gentil com a puérpera e com o bebê, né? Fale, né, de forma mais suave. Faz muita diferença, né? Ela não ter essas situações de estresse no pós-parto também. E ficar atento às necessidades que essa pessoa tem. Então, às vezes ela está ali amamentando, ela está toda torta, não deixa uma garrafa ali do lado. O que você precisa? Precisa de mais alguma coisa? Né? Então, isso é legal. Utilizar o reforço positivo. O que é isso? Caramba, olha que legal, você está conseguindo amamentar. Nossa, você viu como que o nosso bebê é lindo? Olha que legal. Olha essa construção, olha. Então, assim, esses reforços positivos são muito importantes. Isso traz muito bem-estar para a gente. Quando eu falo de prever as necessidades, é isso. Antes dela ir amamentar, já deixa a garrafinha dela com a água gelada, se você sabe que ela gosta de água gelada, já deixa a almofada de amamentação perto de onde ela normalmente amamenta, acende a luz, ou então deixa a luz mais numa penumbra, se caso é essa forma que você percebe que ela prefere amamentar. Se às vezes ela quer amamentar, mas ela né, gosta de ler alguma coisa, deixa ali o livro, então deixa o celular, que ela possa pegar com facilidade. Tá vendo que o celular está acabando a bateria, já deixa o carregador ali para ela, né, para você mesmo já colocar para carregar o celular. Então, assim, prever essas necessidades é importante. E absorver essas responsabilidades. Então, às vezes é o pai do bebê que vai fazer todos os dias o banho. Legal, essa é a rotina que vocês optaram. Então, absorve e executa sem precisar ser solicitado, né? Então, não esperar a solicitação da ajuda e não esperar que essa responsabilidade que é sua seja avisada. Ah, então, esquenta vai lá, põe a banheira para encher que está na hora de dar banho no bebê. Ah, então, tira a toalha lá porque eu pus para secar. Não, já saiba. Então, qualquer coisa, deixa até anotado, deixa os combinados. Se você não está lembrando o que é, deixa anotado. Às vezes é prático a gente deixar na porta da geladeira um papel com todas as coisas que são responsabilidades de cada um. Parece bobagem, mas não é. E lembra muito, gente, que vocês estão passando por muita mudança. Principalmente o pai também, né? A gente não esquece disso, né? Fica parecendo que só a mulher está passando pela mudança, não, mas o pai ou a outra mãe também está passando. Pode passar, Dani. E aí, esse último eu trago de apoio à amamentação. A gente já está caminhando para o final da minha apresentação. Então, é importante a gente lembrar que a amamentação, ela não é só da pessoa que teve o bebê. A amamentação, ela só é possível quando existe uma rede de suporte também. E o pai ou a segunda mãe faz muita diferença na vida da pessoa. Pode passar, Dani. E aí, eu gosto muito desse material do Unicef, que chama Conselhos para os Pais, para que os pais apoiem o aleitamento materno. É um material que, se vocês colocarem no Google, vocês também conseguem acessar com facilidade. Então, eu vou ler essas dicas, que são simples, para relembrar para vocês, tá? Então, primeiro, então, é participar ativamente de todas as etapas da gestação, que a gente já falou anteriormente, desde a consulta de pré-natal até os períodos, né, de parto e pós-parto. Dividir essas tarefas, carregando o bebê ou colocando para rotar, assim que ele terminar para mamar. Se tiver cólica também, né, para evitar cólica,
fazer isso ajuda muito. Dar banho, trocar fralda, colocar para dormir, contar história. Reforçar esse vínculo, né, entre o pai ou a segunda mãe com esse bebê. E se o bebê for prematuro, né, esse método canguru, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um método em que a gente coloca o bebê em contato pele a pele. Então, coloca o bebê quase nu, né, às vezes só de fraldinha, no colo do pai ou da mãe e em contato pele a pele, porque isso ajuda a regular projeto de muito sucesso, que vale super a pena. Aí o que eu falei, oferecer um copo d'água enquanto ela estiver amamentando, né? Já que durante a amamentação ela não pode sair, ela precisa manter a hidratação. Então, não sei se tem alguém aqui que já está amamentando, mas eu me lembro da sensação da boca secando enquanto eu estava amamentando. É muito, muito esquisita essa sensação. E tudo que a gente quer é um copo de água para a gente matar essa sede da água na boca. Aumentar essa participação nas tarefas domésticas, que a gente já falou lá na gestação, para que ela possa se dedicar mais esse tempo à amamentação, porque pode ser, sim, um período desafiador, né, mais cansativo, né, é uma rotina muito frequente, né, a gente dedicar. Cuidar do bebê para que ela possa ter um tempo livre, né, para dormir, para fazer algum exercício, depois que ela já estiver liberada. E eu falo isso para vocês fazerem combinados, né? O combinado é o quê? Eu sei que aquele horário eu vou ficar com o bebê para ela fazer tal coisa. Eu sei que uma vez por semana ele tem aquela atividade e eu vou estar com o bebê. Então, quando os combinados acontecem, fica mais leve, né? Então, não é assim, coitado, ele, né, tá ficando o tempo todo em casa, não pode sair, tem que ficar cuidando. Não. Nossa, mas ela tá sozinha em casa e ele foi jogar futebol. Se tudo tá combinado, não pesa, né? O que pesa é um ter mais benefícios do que o outro, né? Então, a gente não quer, a gente quer o equilíbrio, né, para que seja... E o equilíbrio é individual, que vocês avaliam que isso pode ser equilíbrio. Às vezes, ele tem uma rotina, né, mais fora, ficar mais tempo fora de casa, para você tá tudo bem, né? Para a pessoa que está com o bebê tá tudo bem. E às vezes a gente quer essa pessoa dentro de casa para ajudar, para dividir. Então, é o que funciona melhor para vocês. Fazer uma caminhada com o filho, eu sempre sugiro vocês o uso de sling, né, que tem alguns que a gente chama de carregadores de bebê, que são alguns tecidos que você pode amarrar no corpo para deixar o bebê juntinho de você, ou então tipo umas mochilinhas que você coloca o bebê de forma ergonômica para levar o seu bebê no colo sem precisar usar as mãos. Então, fazer essas caminhadas usando isso é muito legal. Ou então no colo mesmo, ou então no carrinho, né? Se for um lugar tranquilo, não tiver muitos buracos na rua, né? Porque aí acaba agitando muito o carrinho, não é legal. Faça com que ela se sinta bem o tempo todo, né? Não vai fazer comentário negativo, a gente já falou, usar esse reforço positivo. Não é falar sobre o corpo dela, ela acabou de ter um bebê, o corpo passou por mudanças enormes durante a gestação, leva um tempo até a gente voltar ao corpo semelhante ao que a gente tinha, às vezes não volta ao que era antes, né? É um processo que demanda, e aquele corpo tem história vivida ali, né? É importante a gente lembrar disso. E mostrar sempre que você está ali do lado dela. Então, seja carinhoso, seja gentil, como a gente já falou. Pode passar, Dani. Administrar as visitas. Essa é uma dica que eu acho super importante. Qualquer coisa, faça uma mensagem padrão do WhatsApp, crie um grupo das pessoas que você sabe que vai querer visitar e já coloca lá, pessoal, o bebê nasceu, a gente vai esperar alguns dias para receber visita, quando a gente estiver pronto, a gente avisa. Quem vier, me manda uma mensagem antes, comunica que o horário que vai ser, não chega atrasado. Pode ser que o bebê não esteja se sentindo bem, a gente desmarque. Então, fazer essa administração faz muita diferença, tá? Saber os horários em que é melhor receber a visita, porque quando a gente sai da rotina no pós-parto, impacta muito, muito na qualidade do sono do bebê, na agitação dele para mamar,
Então, quando a gente consegue encaixar as visitas sem impactar muito na rotina, é legal. E a 10ª, que é evite utilizar formas infantis. A fórmula infantil, né, o leite artificial, tem que ser tratado como semelhante a um medicamento, que ele deve acontecer, a utilização, só quando tem uma prescrição de um médico ou de um nutricionista. A gente não pode ir lá, tudo bem, a gente pode, na prática, sim, porque não precisa de retenção de prescrição médica para fazer a compra do leite. Mas a indicação só tem que ser feita quando existe a real necessidade. E a entrada da fórmula pode gerar um desmame precoce, pode impactar muito na amamentação, que com o tempo vai levando a esse desmame. Então, o que você pode favorecer na amamentação é dando esse suporte, não falando, seu leite é fraco, aí, olha, ele tá chorando, não. Como que a gente pode fazer para essa amamentação ficar mais confortável? Vamos ver uma consultora de aleitamento, vamos num banco de leite para ver o que pode ser feito para te ajudar. Vamos no horário que você, depois que o bebê amamentou, descansa e eu fico, porque quando ela está se recuperando, o corpo dela vai produzir hormônios para favorecer essa amamentação. Então, não é com o uso do leite artificial que vai trazer esse benefício. E em caso de necessidade, a entrada dele precisa ser com prescrição, aí passa no médico, avalia realmente qual que é a necessidade, tá? Mas tem situações que é necessário, sim. Lembrando que o leite materno é sim o melhor alimento para o bebê nesses 6 primeiros dias de 6 primeiros meses, e complementado com outros alimentos até 2 anos, mas a gente sabe que a realidade das pessoas são diferentes, e não tem como a gente dizer exatamente como vai ser. A gente busca ao máximo que esse aleitamento aconteça, né? E o parceiro é fundamental nesse processo. Pode passar. A gente encerra por aqui. Peço desculpas aí pelo avançar da hora. Acabou que os nossos problemas técnicos fizeram a gente levar um pouquinho mais de tempo, tá? Mara, passo a palavra para você. Muito obrigado, Gabi. Foi realmente muito rico essa troca. É um assunto muito importante, né? Falar do papel do pai, do companheiro, da companheira, enfim, das outras pessoas em volta, né? Durante a maternidade, para tirar aquele tabu, né? Que a mãe tá gerando, depois ela vai amamentar, depois é tudo com ela e é só ela, enfim. E aí só vai aumentando a carga, né? Eu acho bem legal frisar que quanto mais ajuda a gente tiver, e assim, eu sei que é até errado falar ajuda, né? Porque ninguém fez sozinho, né? Mas assim, quanto mais for compartilhado, quanto mais for dividido, fica mais leve para os dois, né? Para o casal. Então, se alguém não está cansado nessa dupla, tem alguma coisa errada, né? Tem que os dois estarem participando. E sem falar que para a gente é bem difícil, né? Uma descarga hormonal muito grande, né? Então, os hormônios oscilam, o nosso humor oscila, tudo oscila e se não tiver alguém ali de suporte, de apoio para a gente fica doida mesmo, não tem jeito. E é legal você falar isso, né? Do termo que você até usou, ficar doida. O companheiro tem um papel fundamental nisso também, porque tem essas oscilações hormonais que mexem muito com o nosso emocional, com o nosso humor, que é esperado aí dentro de 2 semanas. Passado isso, se você percebe a sua companheira muito chorosa, por exemplo, ficando acordada a noite inteira, porque o bebê, mesmo o bebê dormindo, ela fica com medo de acontecer alguma coisa com o bebê, ou então não quer cuidar do bebê. Então, tem os extremos, né? Um cuidado excessivo, ou então uma falta de cuidado, uma falta de autocuidado. Tudo isso vai deixando a gente de antena ligada, porque a depressão pós-parto, ela acontece bem mais do que a gente gostaria, acaba sendo diagnosticada com menos frequência do que deveria também. E aí, o papel do parceiro é muito importante nesse cuidado da saúde mental delas também,
né? E ter alguém que possa confiar, né? Então, quanto mais eles forem participativos desde o início e entenderem como funciona todo esse processo, desde a gestação, passando pelo parto, depois essa questão do porpério, se acontece essa depressão ou não, se é só o baby blues que a gente já conhece, enfim. Quanto mais eles estiverem por dentro do assunto, mais fácil fica para a mãe passar por isso, porque já são muitas coisas, né, para a gente dar conta, né? Então, participar do plano de parto, porque lá na hora a gente entra na tal da partolândia, a gente não sabe nem o que está acontecendo, a gente não tem poder de decisão ali na hora. Então, tem que ter alguém que você confie, que ela saiba das suas vontades para dizer se pode ou não fazer algum procedimento, se é isso mesmo na hora do desespero, gritando, falando que não quer mais aquilo, se é isso mesmo que ela quer, ou se dá para esperar mais um pouco, ou qual que é a vontade dela, enfim. É bem importante isso. E aí eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, compartilhar alguma experiência. Fiquem à vontade, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento para a Gabi? Deixa eu ver as carinhas de vocês. O Thiago tá lá, ó, no ultrassom, mas tá ativo aqui, hein? Tá com um olho no ultrassom, outro olho aqui no encontro, hein? Ah, legal, gente. Eu acho que foi bem didático, bem explicativo. A linguagem foi excelente. Acho que deu para todo mundo pegar bem qual que é o espírito dessa parceria aí. E que vocês aproveitem todas essas informações, apliquem, né, no dia a dia de vocês, com as suas parceiras, com os bebês, sejam bem participativos, é super importante para os bebês, principalmente, ter esse casal unido aí e trabalhando em conjunto, não só para esse primeiro momento, mas depois, ao longo da vida dele, isso vai fazer toda a diferença. Então, usem. E lembrando que dentro do programa de gestantes, né, a gente vai conversando com a pessoa que está gestante, né, como é que está esse processo, vai dando dicas. A gente pode compartilhar também material que seja interessante para os companheiros, para as companheiras, né? Dividir, porque às vezes no atendimento a gente fala um monte de coisa e com os informativos ela pode compartilhar, né? Ela envia, porque a gente envia via WhatsApp, ela pode compartilhar com o companheiro essas informações também. Então, é legal, aproveitem também esses momentos de troca, que é muito bacana, gente. Não é porque eu faço, né? Eu e Dani estamos aqui, não é porque a gente faz esses atendimentos, mas são trocas muito interessantes. Então, aproveitem, né? Usem esse momento para tirar as dúvidas, para que vocês tenham experiências as mais positivas possível, né? Com certeza. E assim, participem também nas consultas de pré-natal, as consultas do bebê depois, levem dúvidas. A gente sabe, assim, que para nós mulheres acaba sendo mais fácil, né, entre aspas, porque a gente vive nesse mundo e tem informações sobre isso o tempo todo. Mas para os homens, às vezes, é uma coisa que acabou de aparecer na vida dele, ele nunca leu sobre isso, não sabe nem do que se trata, está entrando nesse mundo agora. Então, não tenham vergonha de perguntar, vão junto nas consultas. Se precisar da gente aqui também, vocês podem entrar em contato com a gente aqui. Trazer as dúvidas de vocês, angústia, não sabe se está fazendo certo, se é assim, se não é, se está tudo bem, se não está. Compartilhem também para poder ser o mais participativo possível. Certo. Gente, muito obrigada, Gabi, Marcelo, a Dani, por esse conteúdo, pela participação. A gente está bem empolgado com essa parceria que está começando. Logo a gente vai divulgar para vocês a liberação do portal, como que vai funcionar. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem perguntar para a gente.
E eu agradeço bastante a participação de vocês. Se vocês quiserem ficar por aqui, agora eu vou fazer o sorteio dos brindes. Se não, tá todo mundo liberado, foi muito bom. Em breve a gente vai ter mais contato com vocês aí, vamos ter outras palestras também. E acredito que o pessoal tenha gostado bastante, viu? Com certeza. Bacana. Obrigada. Tá crescendo. Vamos, pessoal, abrir a câmera, todo mundo, para a gente fazer uma fotinho? Vamos ver quem tá aí. Assim eu já faço a chamada oral aí para ver dos papais que estão aí também, para ver se vai ganhar o brinde mesmo. Papai que tiver aí já aparece na câmera também, hein? Quem tiver com bebê também, quiser pôr para tirar foto, para provar que eu estava lá, eu fui. Aí, ó, já apareceu um. Andressa! A Rosana também com o bebezinho. Ah, que legal. Ó, vou fazer o print, hein? Preparem-se, se ajeitem. Aí, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal da Healthbit. E vocês continuem aqui que eu vou fazer o sorteio, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa sorte aí no sorteio, Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa sorte, tchau, tchau, tudo de bom. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.